Muito obrigado, senador Cajuru. Com a palavra o próximo orador, o deputado Felipe Barros. Obrigado, senhor presidente. Algo que deveria ser a regra nessas investigações, como essa CPMI, é nós termos como norte uma pergunta. E essa pergunta é: quem se beneficiou? Quem se beneficiou politicamente do dia 8 de janeiro? Claro, o atual governo. É por isso que esse depoimento marca, senadora Elisiane Gama, o início das comprovações das omissões que dolosamente favoreceram o atual governo federal. Pergunto ao senhor Saulo: o senhor participou da equipe de transição do governo Lula? Sim, do grupo de inteligência. O senhor teve acesso ao relatório de inteligência 323, feito no dia 27 de dezembro de 2022, portanto, que foi difundido para o gabinete de transição? Sim. Nesse relatório, cita-se o seguinte: avalia-se que o grupo tem a capacidade, motivação e meios para planejar, executar ou prestar suporte a um ato extremista violento. Ademais, pode atuar como indutor de atos de vandalismo e obter a adesão de participantes da ocupação que originalmente não demonstravam propensão à violência. A transição do governo Lula teve acesso a esse relatório, deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor Saulo, o senhor foi nomeado em 1º de janeiro como diretor adjunto da BIM. Exatamente. No dia 1º de março, a ABIN foi transferida da Casa Civil. Até esse momento, o seu superior direto era o general G. Dias. Exatamente. No dia 2 de março, um dia depois da ABIN ser transferida para a Casa Civil, saiu a sua exoneração da ABIN. Mas no dia 13 de abril, o general G. Dias o chamou novamente para compor os quadros de GSI. Procede? Procede. Isso parece muito, senhor presidente, com o que aconteceu, deputado André Fernandes, em relação à Polícia Militar do Distrito Federal, em que o coronel Klepter deixou a sua tropa de sobreaviso, deixou os policiais em suas respectivas casas e depois foi promovido por Capelli. Ele foi promovido pelo interventor, o Capelli. Em relação à difusão dos alertas de inteligência, senhor Saulo, eu gostaria que, inclusive, colocasse os alertas que foram encaminhados. Eu preparei uma apresentação. Nós temos alertas desde o dia 2 de janeiro de 2023. Mas a partir do dia 5 de janeiro, os alertas passam a relatar que haviam convocações rumo ao Distrito Federal. No dia 6 de janeiro, às 19h40, o ministro do GSI recebeu o primeiro informe alerta de inteligência. Procede, senhor Saulo? Perfeitamente. O senhor confirma, então, que o ministro G. Dias recebeu esses informes, ele próprio recebeu esses informes? Sim, mais uma vez, esses informes foram encaminhados por mim. Na CPMI do Distrito Federal, da Câmara Legislativa, o general Gonçalves Dias afirmou que desde o 6 de janeiro conversou com Vossa Excelência, com o senhor, sobre segurança do Palácio do Planalto. O senhor já disse aqui que no dia 8, pela manhã, o general Gonçalves Dias disse, entre aspas, vamos ter problemas. Pergunto: nas conversas com o ex-ministro-chefe do GSI, Vossa Senhoria ligava e mandava mensagens de WhatsApp para o telefone privado ou para algum celular funcional que ele se utilizava? Eu acredito que seja o privado. Era o único número que eu tinha. Vossa Senhoria omitiu do ex-GSI a gravidade prevista para o evento que se avizinhava? Nós não omitimos nenhuma informação. O que acontece é que há uma sequência de eventos, então, enquanto a agência não tem uma consciência formada, ela não pode fazer afirmações. Perfeito. Certo? Então, o que nós passamos... Então, o senhor chegou a abordar com clareza aquilo que estava para acontecer? Eu encaminhei para ele exatamente os documentos das avaliações, dos alertas da Agência Brasileira de Inteligência, que apontam uma evolução vamos chamar assim, da manifestação e depois as conclamações para atos violentos. Perfeito. E desde o dia 6, então, o ministro Gonçalves Dias recebeu esses informes?
Sim, desde o dia 6. No dia 7 de janeiro, ele recebeu outros 3 informes. No dia 8 de janeiro, ele recebeu outros 6 informes a partir das 8h53 da manhã. E depois, ainda, solicita a Vossa Excelência que retirasse o nome dele do relatório que foi encaminhado a esse Congresso Nacional. Exatamente. Em relação aos alertas que o Ministério da Justiça recebeu, pelo que me consta, praticamente todos os informes de inteligência foram encaminhados ao DINT, que faz parte do Ministério da Justiça. Procede? Exatamente. Vossa Excelência, do depoimento que deu na sindicância do GSI, diz que o DINT foi desestruturado após a transição do governo. Vossa Excelência reitera essas palavras? O que eu chamo de desestruturado é que ele estava em transição. Parece, inclusive, que a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça depois foi ou extinta ou remodelada, certo? Mas até aquele momento nós tínhamos... Estava desestruturado. Nós tínhamos no grupo... Não estou falando que estava desestruturado. Eu usei é que essa Vossa palavra. Excelência falou Sim, isso eu falei essa sindicância. palavra. Ela estava sendo desmontada. Mas até aquele momento nós tínhamos como ponto focal no Ministério da Justiça o DINT. Até aquele momento era mantido pelo Ministério da Justiça... Quem era o ministro da Justiça à época dos fatos? Flávio Dino, mas eu não estou falando que o ministro da Justiça que... Não estou... Não, é que Vossa Excelência, no relatório da sindicância, diz que depois da transição o DINT foi desestruturado. Sim, mas eu não estou falando que foi o ministro Flávio Dino que fez isso. Não, é que ele é o ministro. Sim, foi desestruturado, alguém desestruturou o DINT. Isso é o senhor que está falando, sim. Conclui-se, por óbvio. Em relação ao grupo de WhatsApp, o CISP, Manifestação, no dia 6 de janeiro, houve uma reunião promovida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para a elaboração do PAI, o Plano de Ações Integradas. No depoimento que Vossa Excelência deu também para a sindicância do GSI, Vossa Excelência afirma que a ABIN tinha 2 representantes nessa reunião. Procede essa informação? Na reunião de inteligência. Do dia 6? Sim. Não é na reunião operacional. Foram duas reuniões, se não me engano. Mas no mesmo dia 6? Me parece que sim, mas nós fomos chamados apenas para a reunião de inteligência. No dia 7 foi criado o grupo CISP, Manifestação. Me chama a atenção o fato de que o grupo CONCISBIM recebeu 26 alertas, enquanto o grupo CISP, Manifestação, que era com objetivo específico do dia 8 de janeiro, enquanto esse grupo só recebeu 4 informes. Por que essa diferença de tratamento? Porque no grupo CISP, senhor presidente, era onde estava o representante do Supremo, do TSE, da Câmara, do Senado. Por que a ABIN mandou 26 relatórios, ou melhor, alertas de inteligência para o grupo CONCISBIM, só que apenas 4 para o grupo CISP? Porque a agência avaliou que eram essas 4 informações que precisavam ser compartilhadas naquele grupo. E esse grupo recebia, além das informações da ABIN, outras informações oriundas de outros órgãos. Me parece que a falha de inteligência também está aí, senhor presidente. Falha essa que o próprio Gonçalves Dias assume na CPI da Câmara Legislativa. Você tem 26 alertas em um grupo e apenas 4 alertas em outro grupo. Só que nesse grupo que recebeu apenas 4 alertas, era um grupo, inclusive, que estavam os representantes dos prédios que seriam invadidos. Isso não pode ser deixado para trás pela relatora Elisiane Gama. Em relação aos relatórios, aí em relação aos alertas, aos relatórios de inteligência produzidos pela ABIN, antes do dia 8 de janeiro, apenas um relatório foi produzido, que é esse do dia 27 de dezembro, portanto, dentro da vigência ainda da ABIN feita pelo governo Jair Bolsonaro. Procede? Eu gostaria que falasse no microfone, por favor. Procede. Depois do dia 8, outros 10 relatórios foram feitos pela ABIN. Sim. No seu discurso inicial, o senhor afirma que a ABIN foi acionada para produzir relatórios elencando todos os fatos passados. Ou seja, pegaram conclusões e a partir daí começaram a traçar as premissas. Quem determinou que Vossa Excelência fizesse esses relatórios elencando os fatos? Esses relatórios foram feitos de 2 formas. Uma, por moto próprio da ABIN, que não podia deixar de ver aqueles fatos e se omitir. Ela tinha que criar informações para assessorar o poder decisório. O que é elencar os fatos passados? Elencar os fatos passados é fazer uma conexão entre as cadeias que levaram, de ações que levaram ao 8 de janeiro. Ou seja, havia uma conclusão pré-determinada, que é elencar todos esses fatos. Não há conclusão pré-determinada, deputado. Eu não vou entrar no mérito do relatório da ABIN. O relatório é da agência, não é meu. Mas não há conclusões pré-determinadas. Alguém pediu para Vossa Excelência fazer esse elencamento dos fatos passados? Não. A agência pode agir por moto próprio. Então, partiu de Vossa Excelência essa iniciativa de elencar todos os fatos? Sim.
Ou seja, de construir uma narrativa partindo de uma conclusão já feita e tentando encontrar premissas. Porque foi isso que Vossa Excelência disse no começo, né? De elencar os fatos passados. Por fim, senhor presidente, acho que fica claro aquilo que nós estamos tentando comprovar desde o início. Eu só queria compartilhar uma informação que eu acho que é de importância para todos nós. No dia 8 de janeiro, às 6h59 da manhã, o Palácio do Planalto recebeu a visita de uma pessoa. Isso consta dos documentos que nós recebemos. Quem visita o Palácio do Planalto 6h59 da manhã? Então é claro que nós precisamos ainda investigar quem que é essa pessoa, mas cada vez mais fica claro aquilo que nós estamos falando desde o início. O governo federal foi quem se aproveitou politicamente do dia 8 de janeiro, partiram de conclusões pré-determinadas para tentar encontrar as premissas. Obrigado, senhor presidente.